Eu entendo que nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja, nessa nossa geração, eu entendo que o Espírito Santo tem trabalhado para levantar uma igreja madura. E eu estou voltando novamente, a essa declaração. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo o trabalho dele para levantar uma igreja madura. E essa igreja que sou eu, essa igreja que é você. Nós precisamos crescer, amadurecer na vontade, nos propósitos de Deus, e para isso nós precisamos crescer no entendimento da palavra do Senhor. Porque hoje nós temos aí tantas doutrinas, tantos pensadores, tantos comunicadores da palavra, da Bíblia, que muitas coisas acabam confundindo muitos na igreja e desviando tantos outros. Mas nós precisamos amadurecer. Se falam muito do grande e último avivamento, e eu creio que esse grande e último avivamento está realmente por vir. E há muitas profecias que também colocam o Brasil como um alvo desse último e grande avivamento, uma das nações que será precursora desse último e grande avivamento. Mas eu entendo que esse último e grande avivamento, ele irá acontecer em um grande batismo, ou num forte batismo na palavra de Deus. Você sabe o que quer dizer a palavra batismo? A palavra batismo é a palavra grega baptizo, que quer dizer mergulhar, submergir. Então eu creio num avivamento de um batismo na palavra de Deus. Uma igreja que mergulha, que submerge na palavra de Deus. E isso não quer dizer que é somente uma questão de estudar a palavra de Deus, de mergulhar num estudo da palavra de Deus. Porque existem muitos estudiosos da palavra de Deus, existem PhDs da palavra de Deus, mas que não estão mergulhados, submergidos na palavra de Deus. Conhecimento não é sinônimo de amadurecimento. Se torna maduro aquele que mergulha na palavra. E quando eu falo em mergulhar na palavra, é ser totalmente envolvido por ela. Ou a nossa vida, a nossa caminhada na terra, seja uma caminhada segundo a palavra de Deus. Então, quando eu falo em um batismo da palavra de Deus, neste grande avivamento, eu estou falando daqueles que não só ouvem a palavra de Deus, não são apenas ouvintes da palavra de Deus, mas são praticantes da palavra de Deus. Eu posso conhecer muito da palavra de Deus, mas se eu não viver aquilo que eu já tenho conhecimento, não adianta de nada. E eu quero dizer aqui aos jovens e também aos adolescentes, e por que não para as crianças, elas entendem muito bem a palavra de Deus também. Ser maduro na fé não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com idade. Podemos ter um crente de 80 anos aqui que não seja maduro na fé, não seja maduro
na sua vida com Deus, e podemos ter alguém de 15, de 20 anos, que já está mais maduro do que aquele que tem 80. Então não tem nada a ver com idade, tem a ver em receber a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. Amém? Eu tenho falado de um assunto nesses dias que eu tenho ministrado aqui, e eu quero continuar a falar sobre esse assunto, porque nós precisamos, atenção, já leram? Amém? Eu vi que vocês estavam olhando por cima de mim. Então vamos resolver essa parada logo, né? Para nós conversarmos. Amém? Eu quero continuar falando sobre esse assunto, e eu gostaria que você abrisse comigo em Gálatas. No capítulo 2 de Gálatas. Eu não vou falar qual é o assunto, porque no decorrer da ministração você já vai lembrar qual é o assunto. E eu não vou falar porque é bom que você lembre. É bom você relembrar. É bom mexer com a sua mente, para você lembrar do que tem sido falado. Nós tivemos uma palavra abençoada no domingo sobre Marta e Maria, não é verdade? Abençoada, muito abençoada. Mas eu quero continuar no assunto do qual eu já comecei. Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa declaração é uma declaração muito conhecida, é uma declaração maravilhosa, que fala muito a mim e a você. Paulo declara que já não sou eu mais, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa precisa ser a realidade na minha vida e na sua vida. Que não somos mais nós que vivemos, mas sim, Cristo vive em mim. Não vivo mais a minha própria vida, mas vivo a vida de Cristo. Eu vivo esta nova vida que Ele me deu, que Ele me concedeu. E é importante dizer, como eu já disse em outras ministrações, o novo está dentro de mim e o novo está dentro de você. Ah, mas deixa eu falar sobre uma coisa sobre o novo. Porque se eu falo que o novo está dentro de mim, o novo está dentro de você, talvez não sobre espaço para outras questões novas acontecerem nas nossas vidas, não é verdade? Mas não é isso que o pastor está dizendo. Tem muitas pessoas aqui, muitos irmãos e irmãs que estão vivendo algo novo. Na família, na vida financeira, na vida profissional e em muitas outras áreas. Amém? Você pode dizer amém, você que está vivendo isso? Amém. Sim, estamos vivendo em algumas áreas o novo. Mas o novo que está dentro de nós, ele precisa também ser vivido. Você consegue entender isso? E para viver o novo que está dentro de nós, nós precisamos amadurecer. Não sou eu quem vive, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode fazer essa declaração? Então diga comigo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluias. Essa declaração é poderosa. E se ela for vivida, ela será poderosa. Não só poderosa como uma declaração,
mas poderosa como um estilo de vida. Agora, por que Paulo, ele fez essa declaração? Por que Paulo fez essa declaração? Nós precisamos ver aqui o contexto do que aconteceu antes dessa declaração. E eu quero ler com você a partir do versículo 11. Quando, porém, versículo 11, em diante, até o versículo 21. Quando, porém, Cefas, quem é Cefas? Quem é Cefas? Mais alto para quem não sabe, quem é Cefas? Agora eu vou perguntar para todo mundo, se você ouviu. Quem era Cefas? Quem era Cefas? Pedro. Então ficou bem entendido isso, que Cefas aqui é Pedro, o apóstolo Pedro. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque os obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado pela obra da lei, pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificado em Cristo, somos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então esse aqui é o contexto da declaração de Paulo, do apóstolo Paulo, quando diz que já não é mais ele quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós vemos aqui dentro desse contexto, dessa declaração de Paulo, algo muito importante para nós, neste momento. Aqui Paulo está falando algo sobre lei e sobre graça. Ele está falando sobre a lei e sobre a graça. É evidente isso aqui. Mas eu não quero me deter a isso, porque neste momento, nesta ministração, não estou com o interesse da parte de Deus de falar sobre isso, mas focar no versículo 11. Veja só o que diz no versículo 11. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio de Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Veja só, o apóstolo Pedro, ele se tornou repreensível. Veja, pense comigo. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar o apóstolo Pedro, o líder dos apóstolos, sendo um homem repreensível?
Pensa aí no apóstolo Pedro. Nós pensamos nos homens da Bíblia como homens infalíveis. Eles eram homens de Deus. Eles eram pessoas guiadas, direcionadas por Deus. Pedro foi um grande homem de Deus, um grande apóstolo. Como eu queria ter o privilégio de ter o apóstolo Pedro ministrando para nós nesta noite. Você não gostaria? Mas nós precisamos entender que os apóstolos eram homens. E eles estavam sujeitos a falhas. E eu vou falar uma coisa forte. Eles estavam sujeitos à meninice. É meio assustador, não é verdade? Mas o apóstolo Pedro, ele se tornou repreensível. Deixa eu falar para você bem claramente. Isso aconteceu com ele. Aconteceu com o apóstolo Pedro. A palavra repreensível, ela quer dizer os seus sinônimos. Deplorável. Fica pesado, não é verdade? Vai ficar mais pesado ainda. Abominável. Censurável. Criticável. Reprovável. Condenável. E essa aqui, imperdoável. O apóstolo Pedro se tornou isso. Eu relutei um pouco para colocar aqui na minha lista a palavra imperdoável, porque você de repente pode entender que o que ele fez é um pecado imperdoável. Não, é só uma questão da expressão para se entender que é algo muito errado. Então isso aconteceu com o apóstolo Pedro. E nós precisamos entender por que ele se tornou este homem repreensível, criticável, censurável, reprovável, condenável. Por que ele se tornou assim? Vamos ler o versículo 12 ao 13. Com efeito, você já vai pegar o que está acontecendo aqui, só com a leitura. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. É aqui que tudo aconteceu. É aqui que o apóstolo Pedro se tornou repreensível. O próprio apóstolo Paulo está aqui explicando o porquê que ele se tornou repreensível. Porque o apóstolo Pedro, antes da chegada de alguns irmãos que vieram da parte de Tiago, Pedro, ele tinha comunhão com os irmãos gentios, aquela comunhão estreita com os irmãos gentios. Ele não tinha vergonha daqueles irmãos. Ele confraternizava com aqueles irmãos. Ele estava junto, como nós ouvimos muito, juntos e misturado. Era meu querido irmão para lá, meu querido irmão para cá. Vamos jantar juntos, vamos almoçar juntos. Vem aqui, vamos orar junto. Vamos sentar, vamos fazer uma célula aqui.
e vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos orar um pelos outros, estamos junto e misturado. Mas, quando chegaram outros irmãos da parte de Tiago, que eram fariseus, aí vocês começam a lembrar da palavra que nós já ministramos, que eram fariseus antes da conversão, Pedro muda o seu tratamento com os irmãos gentios. Pedro, ele muda. Veja, esses irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes parece que a ministração, que às vezes eu estou ministrando, ela é um pouco, talvez complicada. Talvez, não sei. Mas é para sempre trazer um fundo de uma verdade. Amém? Então nós vamos caminhando assim para chegar lá. Então esses irmãos que chegaram da parte de Tiago, por terem sido fariseus no passado, ainda defendiam a circuncisão como algo que os faziam diferente das outras pessoas diante de Deus. Os faziam especiais para Deus. Nós somos judeus, nós somos circuncidados. Esses irmãos, eles haviam se convertido ao Evangelho, mas ainda abrigavam em seus corações a soberba e a hipocrisia. E uma igreja madura não pode abrigar em seu coração soberba e hipocrisia. E nós vamos ver aqui, no decorrer da ministração, que a soberba e a hipocrisia são como um vírus que propaga uma doença. Nós estamos bem familiarizados com isso, não é verdade? Sim ou não, igreja? Pela questão do Covid. Um vírus que se propaga. Amados e amadas, peço para o Espírito Santo te pegar no entendimento do que está sendo ministrado. O vírus do Covid, ele passa de uma pessoa para outra. Por isso se tem cuidado, ou cuidados, de usar uma máscara, de usar o álcool em gel. Quando estávamos bem no epicentro da pandemia, nós nem nos tocávamos. Por quê? Para não contaminar o irmão. Soberba e hipocrisia, ela contamina. E nós, como igreja, precisamos tomar cuidado com esse vírus da soberba e da hipocrisia. Soberba e hipocrisia andam assim, juntos, agarrados. Soberba e hipocrisia andam juntos e amados, deu até um arrepio aqui agora. Vou falar de novo. Eu vou falar. Soberbos e hipócritas andam juntos
andam juntos. Estão com medo de falar? E misturados. E esse vírus, ele se propaga. Ele contamina. Vamos voltar ao versículo 12 e 13. Nós já lemos aqui, mas vamos ler. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, falando de Pedro. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Os irmãos que chegaram da parte de Tiago, escute o que eu vou falar para você, é incrível, mas aconteceu. É incrível, mas aconteceu. Talvez o que eu fale aqui possa te chocar, mas aconteceu. Olha, esses irmãos que vieram da parte de Tiago, convenceram a Pedro que ele estava errado. Eles convenceram o apóstolo Pedro de que ele estava errado de ter comunhão com os gentios, de se assentar com eles para comer. Afinal, eles eram incircuncisos. Como nós, judeus, Pedro, podemos ter comunhão com esses incircuncisos? Era isso que Paulo estava querendo não, ele estava realmente ensinando ou mostrando o que estava acontecendo com Pedro, sobre a questão da lei e da graça. Pedro foi convencido por esses irmãos. É incrível isso, não é verdade? Pensando em Pedro, como nós temos em alta estima, e ele deve continuar em alta estima. Davi está em alta estima na tua vida. Quando você pensa em Davi, o rei Davi, você tem rei Davi como um homem de alta estima para você em Deus? Só os que têm, digam amém. Mas ele adulterou com Betseba e mandou matar Urias. Então eu não estou aqui tirando o crédito do homem Pedro, o homem de Deus Pedro, não é isso. Mas é incrível nós constatarmos que Pedro foi convencido por esses irmãos. Então veja que a soberba e a hipocrisia é algo que nós devemos levar muito a sério, combater de uma forma muito séria. Se nós queremos ser uma igreja madura, se nós queremos ser uma igreja que vai crescer, não porque nós queremos números, porque nós queremos pessoas rendidas aos pés de Jesus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para Pedro: Pedro, você está esquecido de que em Cristo Jesus não há judeu, grego, não há escravo, livre, cita, não há. Todos são aceitos, não pela circuncisão, mas sim pela circuncisão do coração, da conversão a Cristo. Mas isso aconteceu com o apóstolo Pedro. E depois que ele foi contaminado por esses irmãos, Pedro tem atitudes. Olha só, a primeira atitude de Pedro. Versículo 12. Porém, quando chegaram, não comia mais com os gentios. Não comia com os gentios. Quando chegaram esses irmãos da parte de Tiago, afastou-se. A primeira atitude de Pedro foi começar a se afastar. Começou a se afastar dos gentios. Os irmãos que chegaram da parte de Tiago estavam lá. E ele então começa a se afastar. Se afastar, amados, é ficar um pouquinho longe.
o soberbo, o hipócrita, ele se afasta. Ele se afasta da gentalha. Ele se afasta porque ele se considera mais do que os outros. Se afasta porque acha que é a nata da igreja. Eu ficar perto do Wesley, me afastar dele. Não é do meu ciclo de amizades. Veja, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, meu amado e minha amada. Deixa, eu não estou falando que você é hipócrita, não estou falando que você é soberbo, mas Deus traz palavras para nós, como um cuidado, como uma prevenção, porque eu creio, amados, eu estou crendo, que Deus vai fazer algo poderoso neste lugar. Mas se nós entrarmos pelo caminho da soberba e da hipocrisia, esqueça. Então, veja só, ele se afastou dos gentios, começou a ficar de longe. Segunda atitude de Pedro, afastou-se e por fim veio a apartar-se. Agora aqui é mais do que afastar, é se apartar. Se apartar é dizer que você faz parte agora de um outro grupo. Eu vou usar isso como exemplo, porque daí vocês vão entender. Quando a pessoa está assim, já com aquele desejo de sair do ministério, sair aqui da Betel, ele primeiro se afasta. Você vê o irmão meio longe, eu não estou dizendo que ele está de hipocrisia, nada disso. Eu estou dizendo um exemplo para você entender. Ele fica meio distante, meio apático, daqui a pouco ele se aparta. E aqui é que mora o grande perigo dentro da comunhão entre os irmãos na igreja. Pedro se apartou, ele deixou, ele não estava mais se afastando, agora ele decide se apartar, se deixar os irmãos gentios. E eu digo, de novo, tudo isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Incrível, não é verdade? Talvez o que eu vou falar agora seja forte. O apóstolo Pedro cria, estabelece uma facção. Forte, não é verdade? Não é forte? Pedro cria uma facção. Aí você pensa, quando fala em facção, o que você pensa? Uma facção criminosa, não é verdade? Calma, amados, calma. Essa palavra facção, ela é listada como obra da carne em Gálatas 5, que está ali no versículo 19, versículo 21. Mas na verdade, facção, trazendo para os nossos dias, o nosso entendimento, Pedro cria, estabelece uma panelinha. Isso você entende melhor, não é verdade? A panelinha. O clube da Lulu, o clube do Joãozinho, o nosso clube, o nosso povinho, a nossa turma. Pedro, ele cria a sua panelinha.
ele cria a sua turma. Agora, existia o grupo dos irmãos gentios e o grupo de Pedro. Os irmãos que chegaram da parte de Tiago. Veja como Pedro se deixou contaminar de tal forma que ele chegou a afastar-se e até se apartar dos irmãos gentios. Você consegue imaginar isso? Amados, eu sou de São Paulo. Eu sou paulistano, na verdade. Né? E aqui eu estou entre os parnanguaras, maioria de parnanguaras. Certo? Amém? Aí chegam os irmãos da parte lá de São Paulo, aqui, da capital, aqui na igreja. Ah, eles são de São Paulo, não é verdade? A Nova York do Brasil. Aí o pastor Marcelo fala, agora estou no meio da minha turma. Aí eu me afasto de vocês, daqui a pouco eu me aparto de vocês, e aí tem a turma do pastor Marcelo, os paulistanos e os parnanguara. Grave, não é verdade? Não é muito grave isso? Vocês ficariam felizes com isso, alegres com isso? Você consegue imaginar como Paulo estava se sentindo sendo o apóstolo aos gentios? Agora, você consegue pensar como se sentiam os gentios que estavam sendo desprezados por Pedro, que há poucos dias estava junto, comendo da mesma comida, do mesmo pão, tomando a mesma água, juntos na mesma oração, na mesma ministração, todos juntos e misturados, e agora Pedro, não, agora eu estou aqui com a minha turma. Veja como ele foi contaminado. Mas essa contaminação, amados, por isso que nós temos que tomar cuidado, porque essa contaminação da soberba e da hipocrisia, ela continua, ela não para em Pedro, não para. Esse vírus ele continua contaminando outros. Versículo 13. Também os demais judeus dissimularam. Sabe essa palavra dissimularam aqui? Dissimular é um sinônimo de hipocrisia. Se você colocar lá uma pesquisa para fazer sobre esta palavra de hipocrisia, você vai achar ali no seu sinônimo a palavra dissimulado. E também os demais judeus dissimularam com ele. Olha, sabe o que ele está falando aqui? Também os demais judeus que já estavam com Pedro antes da chegada daqueles irmãos, da parte de Tiago, dissimularam, foram hipócritas junto com Pedro. Agora já não era mais Pedro e os irmãos que vieram da parte de Tiago, agora já eram, na verdade, Pedro, os irmãos que vieram da parte de Tiago e os irmãos judeus que já estavam com Pedro. Houve uma facção, houve uma divisão. Mas a hipocrisia, a soberba às vezes atinge pessoas até que nos deixam estarrecidos, porque não parou só nesses judeus que estavam com Pedro. Olha o que diz aqui, ó. E também os demais judeus dissimularam com ele, apontou, olha, eu fico até com peninha de Paulo, que diz assim, gente, Pedro dissimulou com aqueles irmãos que vieram da parte de Tiago, e os irmãos judeus que estavam com Pedro também dissimularam junto com ele, gente, ao ponto, sabe quando a pessoa fala assim, ao ponto, vocês não acreditam, vocês não podem acreditar, até Barnabé
até Barnabé, o meu amigo, aquele que tem um ministério junto comigo, o próprio Barnabé foi contaminado com isso. Talvez ele poderia, não sei o tempo, mas dizer, até tu, Brutus. Até tu, Barnabé. Até você. Veja que houve uma contaminação terrível ali, que trouxe divisão. Você consegue entender isso? Se você está entendendo, diga amém. Vejamos a advertência de Jesus em Mateus 16, 6. Diz assim: e Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos. Vou esperar vocês, estou ouvindo barulho de folhas de Bíblia ainda. Amém? Versículo 6 de Mateus 16. E Jesus lhes disse: vede, como diz o pastor Claudinir, né, que é uma expressão parnanguara, né? Vede, e acautelai-vos. Aí eu coloquei mais duas palavrinhas: protegei-vos, defendei-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Veja a advertência de Jesus. Ele está dizendo para nós nos acautelarmos, protegermos, defendermos-nos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que Jesus estava falando aqui? Do que Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando especificamente da vida dissimulada. Da vida dissimulada, soberba e hipócrita dos fariseus. A vida dupla que os fariseus tinham. Ele está falando aqui da hipocrisia. Ele está falando aqui do fermento que é a soberba e a hipocrisia. Tinham aparência de santidade. Lembra disso? Tinham aparência de santidade, mas eram como sepulcros caiados. Bem pintadinhos de branco. Bem branquinhos. Por fora. Aparência. Fachada. Camuflagem. Máscara. Mas dentro, cheios de imundícia. E Jesus fala: tenham cuidado com o fermento da soberba e da hipocrisia. Jesus compara a soberba e a hipocrisia dos fariseus com o fermento. Por quê? Por quê? Quem já fez pão em casa aqui? Eu já fiz. Algumas vezes. Teve gente que ficou com o olho regalado lá. Pastor, sabe fazer pão? Eu sabia, agora não sei se eu sei, porque faz tempo que eu não faço. Então muitos de vocês já fizeram pães conhecidos como pão caseiro. E o que você coloca na massa para ela aumentar, para ela crescer? Fermento. Se você não colocar fermento na massa, a massa vai ficar minguadinha, não é verdade? E o pão vai ficar duro. O fermento do pão é uma bênção para nós, porque aumenta a nossa massa. E nós acabamos adquirindo mais pães do que teríamos se não colocássemos o fermento. Mas o fermento, ele sempre faz crescer. Em Gálatas 5:9, não precisa abrir,
o apóstolo Paulo diz: um pouco de fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento faz a massa crescer. Então, nós precisamos entender que não precisa de muito. Apenas um pouco de fermento, de soberba e hipocrisia, pode levedar toda a massa. Pode contaminar a muitos. Então a soberba e a hipocrisia, ela não é apenas algo pessoal. Porque se alguém está contaminado com a soberba e com a hipocrisia, ela é como um pouco de fermento na massa, que vai se espalhar e vai levedar. Quer dizer, isso vai crescer, isso vai se desenvolver, isso vai ficar maior do que estava. Mais uma vez, nós vemos que a soberba e a hipocrisia é altamente contaminante. E a ordem de Jesus é que nós devemos nos proteger. Devemos nos proteger, precisamos nos defender do fermento, desse fermento. E como se defende, como se protege, ou como se defender, ou como se proteger desse fermento? Quantos querem aqui se proteger desse fermento? São poucos. Se for só esses, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Se for só esses irmãos que falaram amém, nós estamos perdidos. Lembre-se que eu não estou dizendo que você é hipócrita e nem soberbo. Eu estou perguntando quem deseja se defender, se proteger desse tipo de fermento. Diga amém. Amém. Oh, glórias a Deus. Vai ficar até mais tranquila. Misericórdia. Vamos abrir então em Mateus, capítulo 7. Posso apertar mais um pouquinho? Posso apertar mais um pouquinho? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Igreja madura, precisamos amadurecer, amados. Capítulo 7 de Mateus, versículo 1 a 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro, o cisco, vamos trocar essa palavra, o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? E aí Jesus vai falar aquela palavra bem na cara de quem está ouvindo. Ele diz: hipócrita. Jesus diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Deixa eu fazer a coisa ficar clara, para você não sair daqui achando e pensando coisa errada. Aqui, nós não estamos sendo proibidos por Jesus de tirar o cisco do olho do nosso irmão. Amém? O pastor pregou lá que você não tem que ficar se metendo na minha vida não, hein? O pastor falou lá que você não tem que ficar tirando o cisco do meu olho não. Jesus não falou isso. Ele falou, dá para nós entendermos ali, que é necessário que um irmão tire o cisco do olho do outro. Você consegue ver isso aí nas declarações de Jesus? Então ele não está dizendo que não se deve tirar o cisco do olho do irmão. Não é isso que ele está falando. Ele está
ensinando como fazer a coisa certa. É bem diferente. Então, você tem tudo a ver com seu irmão tem tudo a ver com você. Você não é um ser sozinho, uma ilha no meio do Atlântico ou do Pacífico. O teu irmão tem tudo a ver com você, e você tem tudo a ver com o seu irmão. Ele está ensinando aqui que antes de você ajudar o teu irmão a tirar o cisco do olho dele, você precisa começar com você. Eu preciso começar comigo. Não podemos ser hipócritas. E aí eu volto à pergunta: como se proteger, se defender do fermento, da hipocrisia e da soberba? Como? Como? Como nós podemos nos proteger? Reconhecendo que estamos contaminados. Ou vamos deixar bem individual? Eu preciso reconhecer que eu estou contaminado. Você precisa reconhecer que está contaminado. Jamais poderemos ajudar um irmão a sair de uma vida de hipocrisia sendo hipócrita. Jamais poderemos ajudar um irmão a sair de uma vida de soberba sendo soberbo. Eu sei que esse cisco aqui não fala só de hipocrisia e de soberba, mas de muitas outras coisas. Mas aqui o assunto que nós estamos trazendo para a igreja é hipocrisia e soberba. Porque se um cego, porque quem tem uma trave no olho, está praticamente cego. Você não concorda comigo? E o que Jesus diz sobre um cego guiar o outro? O que, pastor Claudinha? Os dois vão cair no buraco. Um cego guiando outro cego. Para pensar. Aquele que está com a trave no olho, querendo guiar aquele que está com cisco no olho. Como é que você fica? Já entrou cisco no teu olho? Já? Algum cisco no teu olho? Como é que você fica? Você fica assim, ó. Ai, meu Deus. Aí vem um cara com uma trave na cara, uma tábua. E ele vai, não, vem aqui, eu te ajudo. O que vai acontecer comigo aqui? Ó? Vou cair no buraco. O que Jesus está dizendo é, se um cego conduzir um outro cego, a situação dos dois se tornará pior ainda. Então eu vou dizer mais uma vez. Um hipócrita não pode ajudar outro hipócrita a sair de uma vida de hipocrisia. Um soberbo não tem autoridade para ajudar um outro que está vivendo em soberba a sair da soberba. Primeiro, eu primeiro tiro, arranco a trave do meu olho, reconhecendo que tenho trilhado esse caminho. Porque se não for desse jeito, desta forma, Jesus fez a declaração, ele diz, você, ou não vou falar você, vamos falar nós somos hipócritas. Somos hipócritas. É assim que nós nos protegemos da hipocrisia e da soberba, reconhecendo que ela está presente nas nossas vidas. E aquele que remove essa trave do seu olho, aí sim, terá liberdade, autoridade para ajudar o seu irmão, que está trilhando por esse caminho, deixar o caminho da hipocrisia e também da soberba.
E é interessante que Jesus, quando ele fala para nós, ele diz, tira a trave. Olha só que interessante. Quando ele diz para nós, ele diz assim, ei, meu filho, minha filha, tira a trave do teu olho. Não é interessante? E quando ele vai falar do irmão, ele diz, depois você tira o cisco. Será que tem diferença entre uma trave e um cisco? Ali? Meu Deus, é isso aí. Ali na versão da pastora, diz, tira o tronco que está no teu olho. Depois, tira o cisco. Eu deixei aqui anotado alguma coisa parecida com isso. Então veja, quando ele fala para nós, é uma trave, um tronco. Quando diz do irmão, é um cisco. Remover uma trave ou remover um tronco demanda mais trabalho, demanda mais esforço e demanda determinação. Mas é nós, ou somos nós, que devemos remover o tronco. Ah, Jesus, remove o tronco dos meus olhos, remove a trave dos meus olhos. Jesus está dizendo, você remova. Isso é você que tem que fazer. Isso é você que tem que fazer. E isso vai necessitar de algo que é difícil, muito difícil, para o hipócrita e para o soberbo. Sabe o quê? Humildade. Porque soberba é a ausência de humildade. Porque a hipocrisia, eu não sei quem é filho de quem. Se a soberba é filha da hipocrisia, se a hipocrisia é filha da soberba, estão tão juntos e tão misturados que nós não sabemos nem dizer. Vai demandar humildade. Humildade de reconhecer. E quem reconhece, vai aos pés do Senhor, confessa o seu pecado, a sua conduta, e remove a trave. E quem já removeu a trave do seu próprio olho, não terá dificuldade de ajudar o seu irmão em remover o cisco do olho desse irmão. Aí você pergunta assim, mas pastor, como que eu sei que eu tenho essa trave? Da soberba e da hipocrisia. A palavra está sendo ministrada. A palavra está sendo ministrada. É assim que nós sabemos. Sensíveis à voz do Espírito. Senhor, se eu for soberbo ou hipócrita, eu abro os meus ouvidos espirituais para receber essa palavra. E se pelo Espírito eu entendo que eu estou andando nesse caminho, eu me arrependo e volto para ti. Sabe por quê, amados? Porque quando você for ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele, para nós vai ser um cisco. Porque nós já passamos pela experiência. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Para nós vai ser um cisco. Se eu chego para um irmão e falo assim, irmão, com todo amor, com todo carinho, eu quero dizer para você que eu vejo que o irmão está meio que indo para o caminho aí da hipocrisia, aí, da soberba, e eu quero te dar um testemunho que eu já tive nesse caminho, e isso já foi removido da minha vida. Amado, não é difícil de você se livrar desse cisco aí.
Porque você está falando com propriedade, como alguém que já teve a experiência de remover. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Para aquele irmão, aquele cisco, que para nós é um cisco, para ele é uma trave. Primeiro, precisamos tirar a trave. E depois ajudar os nossos irmãos e irmãs a tirarem o cisco. Amém, amados? Precisamos deixar a soberba e a hipocrisia longe das nossas vidas. Longe. Precisamos nos tornar crentes, filhos de Deus, filhas de Deus, maduras, que querem de fato e de verdade viver a palavra. E sempre dando honras e glórias a Ele. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Aí a soberba não pega em mim e em você. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Isso nos salvará da soberba. E o desejo de viver a palavra vai nos livrar da hipocrisia. Amém, amados? Eu vou parar por aqui, mas eu quero deixar alguns versículos, não vou comentá-los. Você pode até ficar de pé, pedir para o Ministério de Louvor se achegar aqui. É o Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz assim: logo, amém? Estão comigo aqui? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer comigo? Já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você consegue entender quem vive dentro de você? Você consegue entender quem? Cristo vive em mim. Por isso nós vamos ler os próximos versículos. Os próximos versículos vai falar muito ao meu coração, ao teu coração. Você acabou de declarar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos às declarações então de João, Evangelho de João, capítulo 15. E aí nós estamos terminando com a palavra nessa noite. Com a ministração da palavra. Versículo 30 e 31. Olha quem é aquele que está dentro de você, aquele que está em você. Jesus, falando aos seus discípulos, disse: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Aquele que está em mim, que está em você, ele fez uma declaração extraordinária. Ele diz: aí vem o príncipe deste mundo, aí vem Satanás, aí vem o diabo, e ele nada tem, não é de mim, é em mim. Ele está dizendo: o diabo, o príncipe desse mundo, não tem nada em mim.
Ele não tem nada em mim que Ele possa se agarrar e que Ele possa permanecer na minha vida. É esse que está em mim e em você. O diabo não tem nada nele. Não tem nenhum lugar, não tem nenhuma brecha na vida dele. Esse é o Jesus que está dentro de mim, está dentro de você. E Ele declara, e eu faço e eu procedo dessa forma, porque eu amo o Pai. Glória a Deus. Aleluias. Eu amo o Pai. Vou parar por aqui. Ele está em você. Não tem lugar para viver hipocrisia e nem soberba. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você baixasse agora a sua fronte. Gostaria que o Ministério de Louvor estivesse ministrando só um instrumental por enquanto. Eu não vou chamar você aqui para frente porque eu não quero fazer isso nesse momento. Mas faça uma oração. Peça para o Senhor sondar o seu coração. Ou se você já se identificou, se coloque na presença dele. Esse pecado, ele é perdoável, desde que haja arrependimento e mudança de conduta. Mas faça a tua oração, peça que o Senhor sonde. E se tiver algum caminho mal, se arrependa. Diga para Ele que você quer crescer, que você quer ser uma igreja madura. Vamos deixar esse tempo para você orar. Alguns poucos minutos. Não se distraia. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, eu quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, eu quero sentir seu grande amor, seu grande amor, teu grande amor, Senhor, seu grande amor,
grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero, Senhor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Colocamos os nossos corações curvados diante da Tua presença. E apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, nós fomos comprados por um alto preço. Nós reconhecemos que fomos comprados com um alto preço. O sangue sem mácula, o sangue sem pecado de Jesus Cristo. Nós reconhecemos, Senhor, que o Teu amor para com as nossas vidas é um amor inexplicável. E como igreja comprada, como igreja resgatada, como igreja desejada, como igreja amada pelo Senhor, nós queremos corresponder a Ti. Corresponder a Ti em amor. Queremos ser esta igreja que Te ama acima de todas as outras coisas. Queremos ser esta igreja, esta noiva rendida aos Teus pés. Senhor, nós não queremos nos conduzir pelo caminho da soberba e nem pelo caminho da hipocrisia. Senhor, nós oramos para que o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, revele aos nossos corações a verdade da nossa vida, da nossa caminhada cristã. E fazemos a oração do salmista Davi. O Senhor que nos sonda e que nos conhece, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, pelo caminho do Teu reino, pelo caminho da Tua vontade, do Teu querer. Senhor, não queremos ser uma igreja, Senhor, infantil ou infantilizada, mas nós queremos crescer em Tua presença, queremos amadurecer diante do Senhor. Nós queremos, ó Pai, viver aqui na terra de uma tal forma que a nossa caminhada e a nossa vivência aqui traga honras e glórias ao Teu nome. E que muitos que ainda não Te conhecem possam conhecer a Ti através de nós, a Tua igreja. Na nossa casa, na nossa vizinhança, no lugar onde trabalhamos, estudamos, aonde nós vivemos.
sejamos, de fato e de verdade, a luz nas trevas. Senhor, nós declaramos nossas vidas rendidas no teu altar, e declaramos: eis-nos aqui, faça de nós conforme a tua vontade. E os que concordam com esta oração, diga aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essa palavra fique no teu coração, em nome de Jesus, e dê muitos frutos para a honra e glória do Senhor.